Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje em mais um vídeo nós vamos falar sobre o paracetamol. Nós vamos explicar um pouco mais sobre ele, como ele funciona, os motivos por quais ele é usado, os motivos também por qual ele está sendo mencionado aí como riscos. Vamos ficar atento aí um pouco mais para você entender e, claro, saber como usar e se prevenir em muitos casos, evitar assim a intoxicação. Mas já vou te adiantando, um vídeo é muito bom, então já curta, tá bom? E no final aí você começa com comentar, coloca aí nos comentários o que você achou, se você já passou por isso. E claro, também nós vamos falar sobre a importância de sempre você se consultar com o seu médico, tirar dúvida com os farmacêuticos, e porque que um dos fatores pelo qual está ocorrendo está também relacionado aos profissionais de saúde. Nós vamos entender um pouco mais o que é esse medicamento. Vamos lá. Esse medicamento, o paracetamol, ele foi desenvolvido, ele foi sintetizado no final do século XIX. Exatamente, já faz muito tempo. Os primeiros estudos com essa molécula foram publicados pelo químico alemão, sim, lá em 1893, Joseph von Mering. Acho que é assim que se pronuncia, é um nome esquisito, né? Mas vamos lá. Mas essa substância ela só ficou restrita às pesquisas pelas próximas 6 décadas. Ela só mesmo em relação ao estreou nas farmácias nos Estados Unidos e Austrália a partir dos anos 50, já com o nome comercial que nós conhecemos aí no dia a dia como Tylenol, famosa, né? Mas ainda assim nos Estados Unidos, aliás, né, esse princípio ativo, ele também é conhecido como acetaminofeno, ou você vai encontrar aí nessas duas opções, né? Ou Tylenol, como o paracetamol, e acetaminofeno, como é conhecido lá nos Estados Unidos. E no Brasil, né, esse medicamento, ele está lá desde 1970. E aí começa a parte mais interessante, tá? Que traz esse enigma, que é muito importante você saber. E mesmo depois de 6 décadas, né, em relação do seu lançamento, até hoje, acredite se quiser, até hoje nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo desse medicamento. Tá, nós não sabemos dizer com precisão como ele age, como ele funciona e por que ele assim alivia alguns casos de dor e febre. Esse medicamento está disponível em várias formas farmacêuticas. Poxa, do que são formas farmacêuticas? Vamos lá. São maneiras que se expõem, né, se desenvolve e oferta esse medicamento no mercado. Que aí nós vamos incluir algumas opções, as quais eu tenho certeza que vocês conhecem. E aí vão algumas, né? Exemplo. Comprimido, em cápsulas, xaropes, soluções, até mesmo em supositórios. Claro que algumas não são tão fáceis de encontrar, de várias opções, mas isso estou falando que são formas que se encontram no mundo todo. Isso facilita muito nos tratamentos, porque é fácil de encontrar por várias formas. Mas vamos entender agora como ele funciona e por que isso é importante, como é importante você saber. Tá? Você pode ser leigo ou até mesmo um estudante ou até mesmo um profissional de saúde. Esse medicamento ele tem seu metabolismo principalmente ocorrendo no fígado. Ele não está completamente elucidado, como eu falei, mas acredita-se que o mecanismo principal envolve a inibição da COX, o ciclo oxigenase, no cérebro, assim fazendo aí uma ação no sistema nervoso central, fazendo com sua eficácia em relação a um bloqueio da dor, enfim, a gente não sabe ainda exatamente como ele funciona. Essa é uma teoria, acredita-se, tá? Em algumas fontes, né, da literatura, você vai encontrar esse medicamento com certa eficácia, né, ação anti-inflamatória, embora seja pouquíssima quando você encontrar, né? Mas na maior parte é difícil você encontrar eles afirmando que tem ação anti-inflamatória. Por isso aí, se você encontrar dizendo que ele é um anti-inflamatório ou não, ainda não tem como a gente ter a certeza. Então isso pode ser que os dois lados estejam certos. Claro, baseado em suas pesquisas, em sua literatura. Então a gente não tem como dizer exatamente, tá? Cada um defende um lado. E aí no decorrer dos anos aí os estudos ainda é um enigma, então muita gente ainda está pesquisando sobre esse medicamento e com certeza vai trazer aí para nós as respostas, bom, assim espero, para a gente entender sobre esse medicamento de fato. Esse medicamento ele tem a sua absorção, né? A gente chama assim na farmacocinética, de forma bem rápida,
via gastrointestinal após a sua administração. Então, é o principal meio aí. Em relação a esse medicamento, ele é amplamente distribuído pelos tecidos do corpo, tá? E a sua eliminação ela ocorre principalmente, a maior parte dela, e os seus metabólitos, nós vamos chegar a esse metabólito, é excretado pela urina, tá? Então, o sistema renal aí trabalha muito em relação quase à eliminação de todos os medicamentos, não sendo esse diferente. Mas aí entra um ponto interessante, principais. Quando uma pessoa utiliza, né, esse medicamento, o paracetamol, né, ele é metabolizado principalmente no fígado, assim como nós falamos anteriormente, né? Por duas vias. Eu não vou me atentar muito aos nomes, senão vai ficar um vídeo muito longo e muitas vezes específico para o profissional de saúde. A nossa ideia é fazer com que o leigo também entenda. Então, vou tentar trazer aqui uma forma simples, tá? Porém, acredito que seja uma forma direta. Ele tendo, né, esse metabolismo, né, nessas duas vias, sendo a principal e a secundária, tá? Porém, no entanto, uma pequena quantidade, né, do paracetamol é metabolizado pelas enzimas CYP2E1. Por que é importante você saber disso? Como nós falamos, ele é metabolizado pela CYP2E1. E aí que ocorre? Ele forma, né, um metabólito tóxico. Eu vou falar NAPQI, que é mais fácil, mas eu vou colocar aí o nome completo. É bem mais complicado de pronunciar, tá? E é aí que é o problema, tá bom? Esse metabólito. Em condições normais, né, nas condições normais de uso, a maioria do NAPQI, tá, ele é neutralizado rapidamente pela glutationa, que se liga a ele e, claro, se o transforma em uma forma inofensiva. O problema mesmo ocorre na dosagem. Por que eu vou me atentar um pouco mais na dosagem? Vamos lá. Em grande parte, né, aqui no Brasil a gente estipulou, mas o sistema todo, tá? Em relação das pesquisas, estipularam uma dose limite aí de 4 gramas diária, tá? Ou 4.000 miligramas. A gente vai tentar fazer as contas básicas para você entender. Esses 4.000 miligramas é ao dia, e nós sabemos que em muitos casos o paracetamol ele é prescrito de 6 em 6 horas. Você pode encontrar aí, vamos atentar um pouco mais sobre os comprimidos. Você pode encontrar em cartelas, tá? Em caixas, os comprimidos de 500 miligramas e 750 miligramas. Até mesmo de 1.000 miligramas, como você encontra aí o tileralcinos, né? Um exemplo, a ideia é o paracetamol mais pseudoefedrina. Quando você utiliza o paracetamol de 500 miligramas, você usando a cada 6 horas, você tem uma dose diária de 2.000 miligramas. 500, 500, 500, 500. Cada 6 horas estão dando 2.000. Se fosse só isso, está tranquilo, porque você está dentro das 4 gramas ao dia. E aí entra um outro problema, porque não é tão comum encontrar um uso só de 500 miligramas. É mais comumente você encontrar 750. Então, de 750 em 2, você vai multiplicando, você vai ter um número final. A questão toda que eu mesmo já me deparei por várias vezes. Vamos colocar um caso aqui hipotético, mas é muito comum, você pode ter certeza que eu acho que você já viu isso ou presenciou. A pessoa está com um quadro gripal. Nesse momento da gravação do vídeo, nós estamos no inverno, no início do inverno. Por consequência, sintomas gripais, a pessoa faz o quê? Quando ela não quer ter isso, usa um antigripal. Vou dar o nome aí, tá? Como de mercado, você encontra um multigripe. Bom, um multigripe ele contém paracetamol 400 miligramas. Mas, não sendo o suficiente, essa pessoa já faz uso de Tosilax. É um outro medicamento que está no mercado, tá? E por dores lombares, enfim. Mas já faz uso, já contém também o paracetamol. Se fosse somente o uso do multigripe, não teria o problema. Ou somente o uso do Tosilax, não traria esse problema todo do paracetamol, essa intoxicação. Por isso, sem saber que tem essas duas fórmulas, a pessoa toma esses 2 medicamentos ao dia. Então, nós já vimos que essa dosagem já aumentou, né? Já passou de 2 gramas. Então, aí já começa a preocupar. E ainda, casos, como eu já me deparei, pessoas no pós-cirúrgicos ou com dores intensas, que usa aí o PACO, vamos colocar aqui o paracetamol mais codeína, também contém paracetamol na fórmula, mais 500 miligramas. O problema todo ocorre aí, gente, é na associação de vários medicamentos que contêm paracetamol, somando, ultrapassa-se as 4 gramas diária. Não sendo esse o suficiente, o bastante, vamos entender um pouco mais do que está acontecendo e o porquê que esses 4 gramas vão cair para 2 gramas ao dia. Mas, no entanto,
quando essa dose, né, ela é excedida, essa dose de 4 gramas que eu falei, em condições normais, claro, é consumida, ou quando o fígado está sobrecarregado devido ao consumo excessivo de álcool, tá, ou outros fatores, né, nós sabemos que podem ter outras enfermidades, a capacidade da glutationa de neutralizar o NAPQI, que é a substância tóxica, fica difícil, fica insuficiente. E aí, o consumo crônico de álcool, é importante você saber por qual motivo que eu citei o álcool e o paracetamol. Esse consumo excessivo, ou crônico, né, pode aumentar a suscetibilidade do fígado aos efeitos tóxicos do paracetamol. Poxa, mas por quê? O álcool ele pode induzir enzimas hepáticas que metabolizam, né, o paracetamol, tá, em substâncias potencialmente prejudiciais, em substâncias tóxicas. Esse é um problema grave, tá? Isso principalmente prejudica o fígado e aumentando assim os riscos de lesões hepáticas, né, em pacientes alcoolistas ou pacientes que fazem uso aí de substâncias. Tá? Essa CYP2E1, tá, que é aquela que nós falamos, é a enzima, tá, do sistema CYP, mais comumente associada ao metabolismo do álcool, especialmente em situações, claro, do consumo crônico e do elevado uso de álcool em uma noite, exemplo. Agora vocês entenderam um pouco mais por que essa CYP2E1 é muito importante? Porque ela está totalmente relacionada ao metabolismo, né, do álcool e também do paracetamol. Quando isso ocorre, a NAPQI em excesso, tá? Ela começa a reagir com os componentes celulares do fígado, causando assim danos oxidativos nas células hepáticas. Isso gera, né? Isso pode levar à necrose celular em casos graves, a insuficiência hepática aguda. Essa é a consequência do uso associado em doses elevadas e álcool. A saúde em si, ela tenta equilibrar. Porém, quando faz o uso de álcool e os medicamentos, sendo ele diversos outros, claro, isso sobrecarrega. E aí o nosso fígado ele não consegue dar conta, gerando assim a pior do quadro. Por esse motivo, essa dose de 4 gramas em uma pessoa normal, em condições normais, cai aproximadamente em 2 gramas. E como nós vimos lá anteriormente, é uma pessoa que faz uso do álcool, mas esses medicamentos que nós só citamos simples, né, em relação do antigripe, ou em relação do Tosilax, ou simplesmente mesmo, única maneira usando o paracetamol simples mesmo, só ele sozinho, já alcança essa dose máxima, trazendo sim riscos à saúde. Eu não estou contando aqui sobre a associação do álcool com outros componentes presentes nesses medicamentos, que também são gravíssimos. O tratamento tem, e aí que nós vamos atentar agora. Eu não vou me atentar a dosagens para não induzir, mas eu vou dizer a você que existe sim uma forma de tratamento com N-acetilcisteína, ou mais conhecido como acetilcisteína. Ele é um antídoto para intoxicações com paracetamol. Ele é administrado o mais cedo possível, tá, após a ingestão excessiva dos medicamentos. Esse acetilcisteína é um precursor da glutationa, tá? A ideia é restabelecer as funções normais hepáticas. Aí essa ideia é justamente entender como isso funciona, que nós vimos como a CYP2E1 está envolvida diretamente e por que não é o paracetamol em si que causa o dano, mas sim o metabólito que é transformado aí em relação, né, nessa substância tóxica. Mas para evitar as toxicidades do paracetamol é importante, é essencial seguir as dosagens recomendadas, tá? E também evitar a combinação excessiva de medicamentos, gente. A interação medicamentosa, ela existe, é grave e muitas vezes potencial, tá? Muitas vezes fatal. É porque quem entra no profissional de saúde, principalmente os farmacêuticos, nós estamos na ponta, né? Em relação a mais acessibilidade ao paciente, ao cliente. Eu não estou dizendo aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, porque nós sabemos que tem outros hospitais aqui, mas isso se atenta principalmente a lugares remotos, a lugares que realmente não tem um sistema de saúde, que não tem nem sequer uma clínica, né, médica próxima. Então sim, o que se tem são as farmácias. E aí vai meu apelo aos profissionais de saúde, principalmente aos farmacêuticos que estão na ponta, tá? Que nos casos aí são os primeiros a perceberem e a darem o primeiro suporte ao paciente. Fique você atento sobre esses danos, sobre a precaução
e sempre atento, foco principal ser o paciente, tá? Você cuidar do paciente em relação a prever, tá? Orientá-lo para que essas condições, esse dano, ele não ocorra, tá bom? Ou, claro, se vier a ocorrer, seja minimizado, mas sempre com a orientação correta, tá? A intenção sempre nossa aqui é transmitir o conhecimento, a informação a você o mais direto possível, mais simples possível, tá bom? E é por isso que hoje eu estive aqui passando para vocês que isso é um assunto muito relevante, é uma situação que, infelizmente, em muitos casos, tem se levado vidas, tá? Por associação de medicamentos, o álcool também, ultrapassando assim as doses, até mesmo pelo acesso livre que se tem ao mercado, né, de medicamentos. Também ficar aqui um adendo, vocês, que o MIP, embora o MIP seja um medicamento isento de prescrição, não é um medicamento isento de risco. Espero que você tenha gostado. Coloque nos comentários, tá bom, o que você achou. Espero que você, a partir de hoje, consiga entender que não é o paracetamol em si que é o problema, mas o uso excessivo, o uso associado ao álcool, e claro, nós vimos agora, é o metabólito dele que surte esse efeito. Mas fique a atenção de que esse medicamento é super seguro. Sim, ele é comprovado que é seguro. Nós temos uma janela de 4 gramas, e principalmente nas crianças, para quadro infantil, tá bom? Mas por quê? Porque em muitos casos a criança ela não tem essa transformação, tá? Do paracetamol nesse metabólito hepático danoso. Então é um medicamento muito seguro para a criança também. Bom, gente, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Bom, que isso ajuda muito ao nosso crescimento e trazendo cada vez mais vídeos aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou em relação a se você tem alguma dúvida de algum medicamento ou se passou por alguma situação, coloca aí. Nós vamos te auxiliar da melhor forma possível. Bom, gente, espero que você tenha gostado. Fui!